Comparação do SUS com o sistema de saúde do Zé Saiwa. Vale a pena o modelo brasileiro? A carga tributária média no Brasil é consideravelmente maior que nos Estados Unidos. Os tributos no Brasil equivalem a cerca de 33% do PIB, enquanto nos EMAUA giram em torno de 24% a 25% do PIB. Apesar dos brasileiros pagarem proporcionalmente mais impostos, a parcela direcionada à saúde pública não é tão alta quanto em países desenvolvidos. Em 2019, o gasto público em saúde no Brasil foi apenas 3,8% do PIB, cerca da metade da média da OCDE, que é 6,5% do PIB, indicando investimento governamental relativamente baixo em saúde. Nos Cieleiro, embora a carga tributária seja menor, o governo destina recursos significativos à saúde. Programas como Medicare e Medicaid fazem com que o gasto público em saúde do Ziuprariwata seja próximo de 8% a 9% do PIB, dentro de um gasto total de aproximadamente 17% do PIB com saúde. Em resumo, o brasileiro médio paga mais impostos no total, mas não necessariamente vê esses impostos convertidos em gasto público de saúde, na mesma proporção que ocorre nos EUARES ou em outros países de renda alta. No Brasil, aproximadamente 25% da população adere a planos de saúde privados para complementar ou substituir o SUS. O custo desses planos pode variar bastante conforme idade, cobertura e região. Mas estudos indicam que o prêmio médio de um plano de saúde per capita foi cerca de R$ 495 por mês em 2019. Esse valor anual, que é cerca de R$ 5.940, equivale a quase metade do salário mínimo anual da época, mostrando que planos privados são caros para o padrão de renda brasileiro. Planos individuais com cobertura completa, ambulatorial e hospitalar, para pessoas mais idosas, 60 anos ou mais, podem ultrapassar R$ 1.000 mensais, enquanto para adultos jovens, os valores médios giram na casa de R$ 300 a R$ 400 por mês por pessoa, para coberturas abrangentes. Nos Estados Unidos, onde o sistema é majoritariamente privado, os custos de seguro-saúde são ainda mais elevados. Em 2023, o prêmio médio anual de um plano de saúde patrocinado por empregador foi de $8.435 por pessoa, para cobertura individual, e $23.968 por família. Isso corresponde a aproximadamente $703 por mês para indivíduos e $1.997 por mês para uma família. Mesmo planos adquiridos individualmente, fora do emprego, costumam ter custos mensais na faixa de $300 a $500 por pessoa, dependendo da cobertura e faixa etária, valor substancialmente maior que a média brasileira quando convertido. Importante notar que, no EUARA, além dos prêmios elevados, muitas vezes há custos adicionais significativos, como copagamentos e franquias, pagos pelo usuário no ato do serviço, o que não ocorre no SUS. Cobertura e acesso. O SUS oferece cobertura universal e gratuita a toda a população brasileira, garantindo acesso integral desde atenção primária até transplantes de órgãos. Na prática, cerca de 75% dos brasileiros dependem exclusivamente do SUS para atendimento médico, já que não possuem plano privado. Nos outros, IOU, não há cobertura universal. Mesmo após reformas como o Obamacare, aproximadamente 25 a 30 milhões de pessoas, cerca de 8% da população, permanecem sem seguro de saúde. Isso se reflete em barreiras de acesso. Enquanto qualquer cidadão no Brasil pode buscar atendimento no SUS, ainda que enfrente filas, nos EUA, pessoas sem plano podem adiar ou evitar cuidados por causa do custo,
resultando em falta de atendimento básico para milhões. Desempenho em saúde. Paradoxalmente, apesar do gasto muito mais alto, o sistema dos Estados Unidos apresenta resultados médios inferiores em vários indicadores de saúde pública. A expectativa de vida nos Estados Unidos recentemente caiu para cerca de 76 anos, 4 anos abaixo da média de outros países desenvolvidos avaliados e também semelhante à do Brasil, aproximadamente 75 anos. Os Estados Unidos lideram em taxas de mortes evitáveis dentre países ricos, ou seja, óbitos que poderiam ser prevenidos com acesso amplo e eficiente a cuidados de saúde. Essa taxa de mortalidade evitável é elevada mesmo comparada a nações desenvolvidas. Por exemplo, estudos apontam que o desempenho dos Estados Unidos em redução de mortalidade amenável ficou bem atrás do alcançado por países europeus nos últimos anos. No Brasil, a mortalidade por causas evitáveis também é um desafio. Cidades brasileiras apresentam índices altos de mortes que poderiam ser evitadas, entre 356 a 1.059 por 100 mil mulheres e 538 a 1.360 por 100 mil homens, patamares muito superiores aos de países desenvolvidos. Isso revela deficiências na qualidade e na cobertura efetiva do Sistema Único de Saúde, especialmente em regiões mais pobres. Embora o país tenha registrado melhoria constante em indicadores como mortalidade infantil e materna nas últimas décadas. Indicadores específicos. A mortalidade infantil no Brasil vem caindo. Foi reduzida a 60% desde 2000, situando-se em torno de 12 por mil nascidos vivos em 2021, ainda mais que o dobro da taxa dos Estados Unidos, cerca de 5 a 6 por mil. Já a mortalidade materna brasileira, em torno de 60 mortes por 100 mil nascimentos, pré-pandemia, é várias vezes superior à dos Estados Unidos, cerca de 20 a 30 por 100 mil. Embora valha citar que os Estados Unidos têm apresentado piora recente nesse indicador. Por outro lado, o Brasil alcança altas coberturas vacinais históricas e tem programas reconhecidos, como o de HIV, AIDS e transplantes, integrados no Sistema Único de Saúde, enquanto o sistema americano enfrenta desigualdades que fazem com que grupos vulneráveis tenham piores resultados de saúde, mesmo em um país rico. Em síntese, a eficiência relativa do Sistema Único de Saúde é notável em termos de custo-benefício. Gasta-se muito menos por pessoa para cobrir toda a população. Entretanto, em termos de qualidade e resultados, o Sistema Único de Saúde ainda enfrenta desafios de recursos e gestão que impactam os indicadores, ao mesmo tempo em que o modelo dos Estados Unidos gasta muito mais, mas sofre com ineficiências e falta de acesso universal, resultando em maior gasto e pior resultado em saúde, segundo o relatório do Commonwealth Fund. Quanto custaria manter um plano privado se o SUS não existisse? Caso o SUS deixasse de existir, o cidadão brasileiro médio teria de arcar integralmente com os custos de saúde, seja pagando planos privados ou serviços particulares, e esse valor seria proibitivo para a maioria. Uma forma de estimar o custo é analisar o gasto atual. O governo brasileiro gastou cerca de 872 bilhões e 700 milhões de reais em saúde em 2021, somando União, estados e municípios. Isso equivale a aproximadamente R$ 4.100 por brasileiro ao ano em média, considerando recursos públicos. Sem o SUS, esse montante teria de sair do bolso dos cidadãos, além dos gastos privados que já ocorrem. Já vimos que um plano de saúde individual de cobertura abrangente custa em média da ordem de R$ 5.000 a R$ 6.000 por ano por pessoa, valores próximos a R$ 500 por mês, e pode ser bem mais caro para idosos, sem contar despesas fora da cobertura. Para uma família de classe média com 4 pessoas,
Isso poderia significar 20 a 30 mil reais por ano em planos de saúde privados de boa qualidade, somente para igualar os serviços que o SUS hoje oferece gratuitamente no ponto de uso. Esse valor supera a renda anual de muitos brasileiros. De fato, o custo médio de um plano por pessoa, cerca de R$ 495 por mês em 2019, representava quase 50% do salário mínimo mensal naquele ano, sinalizando que grande parte da população não conseguiria pagar por saúde privada sem subsídio. Além dos prêmios mensais, viriam despesas adicionais com copagos, procedimentos e medicamentos não cobertos, encargos financeiros que hoje o SUS absorve. Em resumo, manter um plano particular de qualidade equivalente ao SUS consumiria uma fatia enorme do orçamento familiar médio, tornando impraticável para a maioria, especialmente os mais pobres. A existência do SUS tem um forte papel redistributivo e de equidade social. Populações de baixa renda e moradores de áreas remotas dependem quase inteiramente do sistema público. Estima-se que aproximadamente 72 a 78% da população brasileira não possui qualquer plano de saúde privado e, portanto, ficaria sem acesso adequado a serviços de saúde na ausência do SUS. Os mais pobres seriam os mais atingidos. Sem o SUS, sequer conseguiriam custear cuidados básicos, levando a um agravamento das desigualdades em saúde. Vale lembrar que, mesmo com o SUS, já há diferenças regionais significativas. Por exemplo, municípios do interior e regiões como Norte e Nordeste enfrentam escassez de médicos e infraestrutura. Problemas que o SUS tenta mitigar via programas como a Estratégia Saúde da Família e unidades básicas em praticamente todos os municípios. Sem o SUS, muitos municípios pequenos e distantes simplesmente não teriam qualquer serviço de saúde disponível, pois o setor privado não costuma operar onde não há retorno financeiro. Isso afetaria desde serviços essenciais como vacinação, pré-natal, tratamento de doenças infecciosas, até atendimentos de emergência. O impacto econômico também seria grave. Famílias de baixa renda teriam de escolher entre gastar uma parcela enorme da renda com saúde ou abrir mão de tratamento, aumentando a morbimortalidade. É provável que a ausência do SUS resultaria em mais endividamento e empobrecimento dessas famílias. Nos Estados Unidos, onde não há sistema universal, cerca de 100 milhões de pessoas acumulam dívidas médicas, ultrapassando 220 bilhões de dólares no total, por não conseguirem arcar com despesas de saúde. Esse cenário de dívidas e até falências por contas médicas praticamente não existe no Brasil graças ao SUS. Além disso, sem o SUS o país poderia enfrentar retrocessos em conquistas de saúde pública, por exemplo, campanhas de vacinação em massa, controle de epidemias, fornecimento de medicamentos de alto custo, como para HIV e câncer, deixariam de alcançar grande parte da população, dado que usuários individuais ou planos privados dificilmente cobririam integralmente esses serviços de forma acessível. Em termos sociais, a falta do SUS significaria a exclusão sanitária de milhões de brasileiros, com piora acentuada nos indicadores de saúde dos mais vulneráveis e aumento da pressão sobre outros setores, como assistência social, devido às consequências da falta de cuidados médicos. Ao comparar os modelos, fica evidente que, considerando os impostos pagos e os serviços entregues, o SUS traz um retorno social e financeiro amplamente justificável para o Brasil. Apesar de o brasileiro arcar com uma carga tributária alta, o SUS fornece cobertura universal, algo que o modelo americano, de menor taxação, não oferece. Nos Estados Unidos, a redução de impostos na área de saúde reflete-se em gastos privados elevadíssimos e milhões de pessoas sem assistência. O resultado é um sistema desigual, no qual o país gasta muito mais per capita e, como proporção do PIB,
porém com desempenho global decepcionante em acesso, equidade e resultados de saúde. Por sua vez, o SUS, mesmo com orçamento limitado, conseguiu universalizar o acesso e melhorar indicadores ao longo das últimas décadas, como queda da mortalidade infantil e aumento da expectativa de vida. Do ponto de vista econômico, o SUS atua como um seguro coletivo, dilui riscos e custos entre toda a sociedade. Sem ele, grande parte da população não teria condições de pagar por serviços equivalentes, resultando em um fardo financeiro insustentável para famílias e, possivelmente, em custos sociais maiores, como mais doentes sem tratamento, produtividade reduzida e mortalidade evitável alta. Em suma, manter um sistema público universal como o SUS é socialmente inclusivo e, ao diluir custos, é financeiramente racional para um país com as características do Brasil. Embora haja necessidade de aprimorar a eficiência e aumentar o investimento em saúde pública, os dados indicam que o SUS previne um colapso no acesso à saúde dos mais pobres e distribui de forma mais justa o peso financeiro dos cuidados de saúde. Adotar um modelo nos moldes do americano, com menos impostos e saúde majoritariamente privada, resultaria em exclusão de serviços para milhões de brasileiros, algo que traria graves consequências humanitárias e econômicas. Portanto, dentro da realidade brasileira, o SUS se mostra não apenas um direito social fundamental, mas também uma política pública financeiramente e socialmente vantajosa, frente à alternativa de mercado puro na saúde. Fontes: citações inseridas no texto, com dados do IBGE, Ministério da Saúde, Commonwealth Fund, KFF, CNN Brasil Valor Econômico, entre outros estudos e relatórios atualizados, até 2024 ou 2025.